Pessoal, boa noite, tudo bem? Estão me escutando aí? Tranquilo? Sim, estamos escutando. Sim, professor. Boa noite. Beleza, então, boa noite a todos. Espero que tenham tido aí uma ótima semana, né? Muito trabalho. Bom, vamos lá, né? Mais uma noite aí. E hoje a gente vai falar aí de, né? Vocês viram aí a ilustração, né? Então, um cabo de comunicação, né? Um cabo submarino. Então, nós vamos falar hoje justamente de linhas de transmissão, tá? Então, a ideia é mostrar as características da linha, os vários tipos de linha de transmissão, né? Então, hoje tem bastante coisa aí para a gente conversar e falar aí, tá bom? E aí manter o mesmo esquema, qualquer coisa, abram aí o microfone, podem perguntar, tá bom? Bom, então, normalmente quando a gente fala em sinal de rádio, né, eles vão propagar aí através do espaço, né? Então, através do ar, através do vácuo, e eles se propagam aí com a luz do Sol, né? Então, ela é uma onda eletromagnética periódica e a velocidade dele no vácuo é, né, a velocidade da luz 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, né? Então, se por outro lado, né, a gente tiver conhecimento do período da onda, né, a gente tem aí então a distância entre dois pontos da onda, né, o que a gente chama de comprimento da onda. E aí a gente pode determinar a velocidade aí essa distância aí pelo famoso, né, distância igual a velocidade vezes tempo, né? Então, nosso comprimento de onda, né, de um ciclo de onda é chamado de comprimento de onda. E é esse lambda aqui, ó. Então, esse lambda aqui é o que a gente chama de comprimento de onda, né, comprimento de onda. Então, ele é a velocidade da onda dividido vezes o período, ou a velocidade da onda dividido pela frequência, né? Se a gente está trabalhando aí no vácuo, né? No vácuo, esse aí é a velocidade da luz, né? O tal do C 3 vezes 10 a oitava. Então, lambda sobre F aqui, né? O C sobre F dá então o nosso lambda para o nosso comprimento de onda, né? O nosso comprimento de onda. Ou a gente pode usar essa formulinha aí envolvendo o período aí também da onda, né, e a sua velocidade. Então, essa velocidade 3 vezes 10 oitava serve para quê? Serve para o vácuo, né? Então, em outros meios, isso aí varia, mas está próximo aí da velocidade da luz, né? Está próximo da velocidade da luz. Então, as linhas de transmissão e também os guias de onda, eles vão fornecer o quê? Uma estrutura, né, para levar, para guiar, para conduzir, né, as ondas eletromagnéticas. Então, o fundamental aí dessas linhas de transmissão, né, do guia de onda, é então você conduzir, levar, né, dar uma direção para essas ondas eletromagnéticas do jeito que você quer, para que ela vá de um ponto A para um ponto B, né, vai de um lugar a outro. Então a linha de transmissão e o guia de onda, eles são bem diferentes aí, mas está relacionado às dimensões aí do nosso sistema, né? Sempre em comparação aí com o comprimento de onda do sinal que eu tenho que transmitir por esse sistema. Então, se eu vou usar um guia de onda, ou se eu vou usar uma linha de transmissão mais simples, né? Isso é sempre função do quê? Do comprimento da onda que eu vou trabalhar, né? Do comprimento da onda que eu vou trabalhar. Bom, então, o que é o guia de onda? O guia de onda é um tubo oco, né? Então, um tubo metálico oco, né? Eventualmente ele pode ter um material dielétrico, né, preenchido aí, às vezes o material tipo Teflon, né?
poliestileno, um tipo de plástico, por exemplo. Então ele vai ser o quê? Ele vai ser usado para transmitir minha energia aí, meu sinal, em altas frequências, né? Então o guia de onda é usado em altas frequências. Normalmente, acima de 1 GHz. Normalmente 1 GHz. Qual que é a vantagem em usar o guia de ondas? Primeiro, a menor atenuação, né? Então vou ter uma atenuação menor aí dentro do guia de onda. Ele tem uma capacidade maior de transmitir potência, né, do que uma linha de transmissão comum, né? Então é utilizado aí quando a potência do meu sinal também é alta, né? Ele tem a desvantagem de que ele é um sistema mecânico, né? Então eu preciso ter toda uma estrutura para montar esse cara aí, né? Ele é fixo, eu não posso, né, mudar ele de posição muito facilmente, né? Então é serviço de encanador aí, né? Quando o engenheiro vira encanador é quando ele começa a trabalhar com guia de onda, né? Guia de onda. Então a gente tem aí um guia de onda aqui embaixo, né? Um caninho mesmo oco e uma linha de transmissão aí a fios, né? A fios. Então essa é o nosso equivalente. É óbvio que eu vou ter um ponto aí onde eu vou ter a geração do meu sinal, né? E eu vou ter um ponto aí de recepção aí dele, né? Então tá aqui o nosso famoso guia de onda, né? Esse aqui é um pedacinho aí legal para a gente ver como é que é mesmo, né, um guia de onda. Então, você vê que é um cano metálico, mesmo quando você olha ali dentro não tem nada, não tem nada. É bem isso, é um cano oco, né? Bom, a transmissão é possível? Sim, né? Então, o que acontece aí, por exemplo? Então, em linha de transmissão, eu consigo transmitir tudo desde DC até frequências altas aí, tá? Então, tem obviamente um limite, mas ela tem uma capacidade de conduzir linha, sinal DC, tá? No guia de onda, eu já não consigo transmitir aí sinais corrente contínua, tá? Não tem jeito de transmitir corrente contínua, tá bom? E a luz, né? Não, mas né, na faixa de frequência aí de 10 a 14 a 10 a 15 Hz tem uma faixa em que ele trabalha bem aí, né? Então minha transmissão ela só é possível aí acima de uma determinada frequência, é o que a gente chama de frequência de corte do guia, né? Então a partir de determinada frequência ele já não transmite mais, tá bom? A partir de uma determinada frequência. Essa frequência de corte é chamada também de frequência de meia potência. Por quê? Nessa frequência, a potência do sinal cai pela metade, em função do quê? Da linha de transmissão, ou seja, em função da guia de onda, né? Então, é a frequência que abaixo da qual, né, a potência no sinal, aí, seja aí do meu circuito eletrônico, da minha linha de transmissão, do meu amplificador, no filtro, né, ela vai cair metade aí de potência que na faixa de passagem, ou seja, quando ele está transmitindo aí, né, na faixa de frequência que ele está transmitindo aí com a máxima potência, né. Se eu olho só a nível de tensão, o que é mais fácil da gente trabalhar, né, a nível de amplitude, a redução é de aproximadamente aí, de 70,7% do valor da faixa de passagem. Em decibéis, é menos 3 decibéis. Então, é onde a nossa potência, né, a nossa potência em dB chega em menos 3. Então, às vezes também o pessoal chama isso aí de frequência de menos 3 dB, né, a frequência de corte. Então, isso vale aí para as linhas de transmissão, isso vale para filtros, né, para amplificadores. Então, de uma forma geral, essa é a frequência de corte aí. Então,
A gente tem uma faixa de passagem, né, onde eu tenho o sinal, né, passando aí basicamente sem atenuação nenhuma, né? Então eu tenho aqui, ó, 0 dB, né? Então meu ganho aqui é 0 dB, ou seja, o que entra sai, né? E a partir de determinada frequência, né? Então aqui está a partir da frequência número 1, começa a haver uma atenuação. Então nessa frequência número 1 eu tenho aí a frequência de corte, que é de menos 3 dB. E aqui a gente tem um decaimento. Se ela for um sistema simples, eu tenho um decaimento aí de 20 dB por década, né? Isso pode acontecer mais. Então, a faixa onde eu tenho o ganho máximo, o ganho de 0 dB, é chamada aí de passband, ou banda de passagem. E a faixa onde eu já começo a ter uma atenuação acima de 3 dB é stop band, né? Então, beleza. Bom, aí a nível, né, dos modos de propagação, a gente tem basicamente 3 tipos de onda, né? As transverso eletromagnéticas. Então nessa acontece o quê? O meu campo elétrico, ele está ortogonal ao campo magnético, esse campo H aqui, e ele está ortogonal também ao eixo de transmissão. Então, para onde ele está indo? No caso aí, ele está indo em direção a Z, né? Então, isso tudo fica a 90 graus uma da outra, né? As ondas transverso elétricas, né? Então, o que acontece aí? Eu não tenho a minha onda magnética, ela não está exatamente, né, a 90 graus, né? Então eu tenho uma diferença aqui a nível de ângulo, né, em relação à onda elétrica. E na transverso magnética, o que acontece é justamente que o meu campo E, né, ele vai ter aí um ângulo aí diferenciado aí, que não vai ser de 90 graus, né? Então são as 3 aí. Normalmente a gente trabalha aqui com as transverso eletromagnéticas, né? Tá aí os nossos guias de ondas, né, os mais tradicionais. Então, para falar a verdade para vocês, eu nunca vi um guia circular. Ele existe, mas eu nunca vi, tá bom? Nunca vi. O mais tradicional aí que a gente vê em todo canto é o guia retangular. Eventualmente, para mudar a onda a nível de campo elétrico com campo magnético, a gente tem esse guia torcido aqui, né? Então isso também já é comum. E o joelho 90 graus, para mudar ele de direção, também é um cara bastante comum aí, tá? Esse guia circular é que, para falar a verdade para vocês, eu, Rogério, nunca vi. Os outros todos eu já trabalhei com eles, tal, a gente já os viu aí, né, funcionando. Bom, a nível de propagação, né, então o que acontece? Na frequência de corte, eu não tenho uma propagação, eu tenho meu ângulo aqui, ele está trabalhando aqui a 90 graus, né, e minha onda sobe, desce, ela fica aí mesmo, né, então eu não tenho propagação, né, em frequências maiores que a frequência de corte, vai acontecer o quê? Então eu tenho uma inclinação, meu ângulo θ aqui vai ser menor que 90 graus, e ele começa a refletir, né, no guia de onda, né, nas paredes do guia de onda, na parede superior e inferior, e ela vai se refletindo e vai então caminhando e se propagando. Quando a frequência é muito maior que a frequência de corte, eu tenho aí uma transmissão melhor, né? Você vê que ele tem menos reflexões aqui nas paredes de cima e de baixo, né? Então a gente tem uma transmissão melhor aí. Quanto
maior for a frequência aí, acima da frequência de corte. O cabo coaxial, então esse vocês já devem ter visto por aí, né? É um cabo mais comum, né? É utilizado, por exemplo, no osciloscópio. Então, vamos supor que eu queira aí fazer uma ligação do osciloscópio para medir um sinal de áudio, né? Então a conexão do osciloscópio eu vou usar aí um cabinho coaxial, né? Então, o que acontece? Em frequências mais baixas, a gente vai trabalhar justamente com o miolo do cabo, né, que é a parte de cobre, tanto a interna quanto a externa, né, então o sinal vai se propagar por aí. E quanto mais altas forem as frequências, né, então em frequências mais altas, há também uma propagação, mas aí a propagação se dá aqui no isolante, né? Então ele começa a funcionar como um guia de onda, né? Então, em frequências mais baixas, né, eu tenho uma propagação aí no cabo mesmo, né, em função do comprimento do cabo. E em frequências ainda mais altas, né, ele se propaga onde? Ele vai se propagar pelo meio, né, como se fosse um guia de ondas. Então ele vai ter um comportamento aí de um guia de ondas, tá? Então basicamente a gente tem aí um condutor central, normalmente é o fio de cobre, né, rígido, né? A gente tem uma isolação aí que pode ser polietileno, poliestireno ou teflon até, né? E a blindagem externa aí, que é, né, uma blindagem, uma trançada de fio de cobre. E uma capa, né, de PVC aí, né, normalmente para não propagar chamas, para evitar aí quebras mecânicas, né? Então ele vai proteger essa malha externa aqui, né, de alguma forma. Então aqui a gente está vendo aí como ela vai se propagar no material isolante aqui, né, material isolante. E aqui a gente tem um exemplo aí de conectores, né, para a gente fazer a interligação desse sistema aí, né. Então as linhas de transmissão, elas são caracterizadas aí basicamente, ela tem que ter aí 2 condutores, às vezes mais, né? E eles vão formar aí uma malha de corrente completa, ou seja, né, então quando a gente fala de malha de corrente completa, né, no caso aí do cabo coaxial, da linha coaxial, a gente tem aí, né, o fio central fazendo a transmissão, conduzindo aí o sinal, e o retorno é feito aí pela trança, né? Então a trança condutora aí funciona aí como retorno do meu sinal. Quando eu tenho sinal em frequências maiores, né, ela vai se dar aí pela variação dos campos eletromagnéticos, né? Então eu vou ter um campo eletromagnético se movimentando dentro do cabo coaxial, né, pelo próprio movimento aí das cargas elétricas. Então esta onda eletromagnética vai se propagar, né, aonde? No material dielétrico, ou seja, no isolante, né, e não no condutor, né, não no condutor, sempre no isolante. E é o isolante que mantém, né, o distanciamento aí entre os 2 condutores, tá? Então, quais são os mais conhecidos aí, isolantes? O polietileno, né, o teflon, né, o ar, né, e às vezes, eventualmente, gases pressurizados, né? Então são itens comuns aí, né, da gente encontrar como dielétrico nesses cabos coaxiais, tá? Em um sistema, né, de onda, onde a gente tem o TPM, né,
Então, onde a gente tem um campo do tipo transverso eletromagnético. Então, o que eu tenho aí? Eu tenho uma distribuição uniforme aí, né, no cabo coaxial. Então, aqui é um corte, né, uma secção transversal desse meu cabo. Esta parte central aqui, justamente aquele fio rígido do meio, e essa parte externa aqui, nessa parte externa aqui é justamente a nossa malha, né, de cobre. Então a gente tem aí o campo elétrico, né, o campo elétrico indo da parte central para a malha, né, e eu tenho o nosso campo magnético aí em círculos concêntricos aí ao redor do nosso fio central. Né? Então é assim que ele vai se propagando, e é assim que se dá a distribuição, né, utilizando aí o TN. Então, existem aí, obviamente, de linhas de transmissão em fio aberto, né, e cabo paralelo. Então, ela vai se propagar aí entre os dois fios condutores e em torno deles. Né? Então, não é mais um cabo coaxial, mas né, é um fio aberto isolado aí, que eles são paralelos um ao outro, tá bom? Eventualmente eles têm um revestimento dielétrico, eventualmente não, né? Então o mais comum é que tem um revestimento aí formando uma fita, né? Eventualmente eu posso ter só espaçador aí, né, entre eles, e aí ele vai, então essa montagem aí acaba funcionando também como uma linha de transmissão. E eu vou ter, aí, dependendo das frequências envolvidas, né, um campo eletromagnético aí balanceado. Aí, né? Isso é o ideal para que a gente tenha uma propagação o melhor possível. Quanto mais balanceado for, melhor. Então aqui o item B, aqui, ó, né, é o revestimento aí dielétrico do tipo fita. E eu tenho dois condutores aí, um condutor aqui e um condutor aqui. Né? Isso aqui já é mais difícil da gente ver hoje em dia, mas isso existe, tá bom? A gente tem o item B aqui, ó, né? Eu tenho então os dois condutores paralelos e entre eles, né, eu tenho aí, mantendo a distância entre eles, os isoladores, né? Os isoladores. Mas o dielétrico mesmo entre eles é justamente o ar aqui. Aqui a gente já tinha visto, né, o nosso coaxial normal. Eventualmente aqui uma melhora, né, você juntou esses dois aqui, né, na realidade esses três aqui, eu tenho então dois cabos, né, dois cabos centrais com uma malha externa aqui, né, então uma trança externa aí do aterramento. E a gente pode trabalhar também com a stripline, né? Stripline, eu tenho aí um condutor, né? Então esse cara aqui é um condutor, e eu tenho um outro condutor aqui embaixo, e no meio aqui o nosso isolante, né? O nosso isolante. Esse é o que a gente chama de stripline. E eventualmente a gente pode ter essa montagem aqui, né? Ao invés de circular aí, ela é retangular aí, com condutor ao lado aí, né? Então, em função, né, a função de simetria é uma função interessante para esses dispositivos aí, para eles poderem, eles sendo simétricos, eles gerarem aí campos eletromagnéticos, né, bem simétricos também. Então eu posso imaginar, por exemplo, que eu tenho aqui no meio, entre, né, numa fita, entre o fio 1 e o fio número 2, então se você olhar essa parte de cima, você vai ver que você tem, né, ele é espelhado aqui com a parte de baixo.
Então, essa linha central aqui, ó, ela funciona como uma linha de terra, né? Uma linha de terra para a gente. Então, ele, justamente porque eu tenho esse equilíbrio, eu tenho essa simetria aí entre eles, né? Então, mantendo essa distância padrão, né, por todo, ao longo de todo ele, eu vou ter então uma linha, uma linha de terra aí entre os dois condutores, tá? Imaginando aí que a gente possa retirar o fio interior, né? Então posso tirar um dos fios e que essa linha de terra aí pode fazer o transporte da nossa corrente de retorno, o resultado é uma linha de transmissão semelhante aí, né? E chamada microfita, né? Microfita seria esse cara aqui, né? Seria esse cara aqui. E aí, para a gente ter uma melhor transmissão, o que eles fizeram? Pegaram e fizeram o confinamento aí dessa strip line aí, né, a figura F. Então, a energia ela vai se propagar aí junto com as ondas. Então, a onda é o quê? Justamente um meio de transmissão de energia sem que haja transmissão de material, né? Sem que haja transmissão de material. Então, a nossa onda eletromagnética transversal, elas vão se propagar ao longo da linha de transmissão. E a velocidade dela de propagação vai ter relação com a velocidade da luz e a constante dielétrica resistiva com relação, né, do meio, e vai depender aí desse R aí, tá? Então, no caso aí de um R do ar, né, eu vou ter o quê? Uma linha de transmissão relativa ao ar. Então, esse cara aqui vai acabar diminuindo aí a minha velocidade de propagação. Então, é uma relação entre a velocidade da luz, né, e essa constante dielétrica aí relativa. Bom, no espaço livre, né, a gente diz aí que a gente tem, né, na nossa onda transversa eletromagnética, né, a gente tem uma relação entre o campo elétrico e o campo magnético, né, e esse cara é constante. Então, é 377 volts por metro é campo elétrico, dividido por amperes metros, aí é campo magnético, né? Então, qual que é a unidade desse cara? A unidade desse cara, né? Então, se você pegar lá volts por metro e dividir por ampere por metro, deixa eu apagar isso aqui melhor, o aqui. Então, vou colocar aqui. Tá. Então, qual que é a relação entre o campo elétrico, então está aqui no campo elétrico, e o meu campo magnético. Então, se a gente for olhar a nível de unidades, caras, o que eu tenho aí? O meu campo elétrico, ele é volts por metro. Volts por metro. Meu campo magnético é ampere por metro. Né? Então, isso aqui, unidade. Isso aqui, unidade também. Então, o que ocorre aqui? Metro dividido por metro vai ficar o quê? Volt por ampere. Volt por ampere é o quê? Isso aqui é a unidade de impedância. Né? Isso aqui é ohms. Né? Então, isso aqui é ohms. Né? Então, ele dá
né, uma impedância de onda que a gente fala, né? Então esse Z ômega aqui é o que? Impedância de ômega. Quando a gente faz esses cálculos, a gente consegue, a partir, né, de características do dielétrico, que seria o μ0, né, que é a permissividade, e a permeabilidade aí, né, que é o ε0. Então, o μ0 é 4π vezes 10 a menos 7 Henry por metro, dividido pelo E0, 8,854, a gente vai ter aí uma relação de 377 ohms. Então essa é a impedância, né, a impedância que a gente tem do meio do ar, né? Então essa é a propagação que a gente tem, 377. Essa é a impedância, né, que a gente, poxa, sempre me chamou a atenção, né? A gente tinha que ter um casamento perfeito de impedâncias aí dos nossos sistemas, né? E aí sempre chamou a atenção que a minha linha de transmissão, no caso de cabos de antena, né? Antena de televisão, né? Então a gente tinha lá, olha, qual que é a impedância deste cabo? Então o pessoal falava, é 50 ohms, 75 ohms, 300 ohms, dependendo do tipo de cabo, né? Então o cabo coaxial para antena de TV normalmente tem uma impedância de 75 ohms, né? 75 ohms. E um cabo de TV paralelo, né, mais antigo, a gente nem vê isso mais hoje, é muito mais difícil, mas ele tinha uma impedância de 300 ohms aproximadamente, né? E isso acabava me chamando a atenção, porque na realidade esses caras eram dois fios paralelos e com uma impedância de 300 ohms, 75 ohms, e a gente acabava não enxergando isso, porque o que a gente enxergava eram os fios, né? Mas na realidade essa é a impedância que a gente tem do sistema por conta desses materiais, né, por conta da permeabilidade magnética e por conta da permissibilidade, né, ao campo elétrico que esses caras, né, esses dispositivos têm. Então isso são características do material, né, são características do material. Em função dessas características do material é que a gente tem essa impedância, porque a onda não vai se propagar nos fios, e sim nesse dielétrico. É justamente onde a gente vai ter esta impedância aí, né? Então a gente tem aí, né, em função da nossa linha de transmissão, a gente tem tabelado aí, né, os valores, né, de impedâncias aí para algumas linhas, né? Então a impedância dela, né, o Z0 da linha, já vai me dar características importantes aí para o estudo dessa linha, né, a partir das características, né, elétricas dela, das dimensões, né, a gente tem aí o Z0, né, 120 raiz de E0, ln de S sobre D. Então isso aqui é justamente características dimensionais aí do cabo, né? O L, que é a indutância do cabo, aí L por metro, né? Henry por metro, né? Então ele vai ser aí o μ dividido por π ln de 2S sobre D. Também o S e o D são características aí mecânicas, né? E a capacitância do cabo, né, em fala de por metro, também π epsilon dividido por ln de 2S sobre D. Então você vê que eles, em função das distâncias, né,
eles já determinam aí a impedância característica do cabo, a indutância característica do mesmo e a capacitância, né? Para um cabo coaxial, né, então tem o mesmo processo aí, né, o mesmo processo. O D maiúsculo e o D minúsculo são dimensões aí do cabo, né? E na microfita também tem aqui o E0 em função da altura e da distância entre eles, né? Então, tanto o W quanto o HI são características do dimensionamento de como é que é feito, né? E esse ER, né, ele é função do quê? Ele é função justamente do meio, né? Então, que tipo de material que ele é. Então, aqui ele diz aí que o ER para um poliestileno é de 2,5. Para o polietileno, 2,3. Para o Teflon, 2,1. Tá? Então, eles dão justamente velocidade. É isso em 10 GHz, tá? Isso em 10 GHz. Tá. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Tranquilo?